Olá, meu irmão, minha irmã de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Hoje eu vou te fazer uma pergunta. O que é para você ser feiticeiro ou bruxa? Porque estamos em pleno 2019, já no final, caminhando para 2020. E o comportamento do ser humano ainda parece muito semelhante ao comportamento que Jesus Cristo passou lá, no período dele, depois de Cristo, ali entre o ano 30 até o ano 33, onde ele foi perseguido, condenado por Pôncio Pilatos, humilhado e depois crucificado. Mas o ser humano ainda tem esse conceito de condenar, de apontar as pessoas como feiticeiros ou bruxos. Qual é o teu conceito quanto a isso? Porque, falando bem sincero, feitiçaria, bruxaria, está muito mais ligado a personagens históricos, não históricos, criado da mente do ser humano, da imaginação do ser humano, para os contos de fadas. Agora, nos dias de hoje, no sacerdócio, na fé, na religiosidade, aonde se encaixa essas duas palavras? Porque eu fico me perguntando, por que o ser humano ainda age com esse pensamento tão arcaico, tão antigo, de uma certa forma, de uma ignorância incalculável? Porque os católicos foram perseguidos pela sua crença, por acreditar, por ouvir uma palavra diferente do que se pregava naquele período. Muitas das vezes foram até condenados por acender uma vela para trazer luz para dentro de casa. O vizinho ia lá, denunciava, aquela pessoa tinha que provar se era bruxo ou feiticeiro, e quando não conseguia, eram levados à fogueira, ou seja lá qual era a forma de crueldade. E em pleno 2019 a gente ainda vê algo parecido. Gente, o que a gente precisa entender é que religiões têm o seu rito. E não estamos aqui neste planeta para julgar a religião de ninguém. Como se ora, como se reza, como se faz a conexão a um Deus. Por que um ser humano comum, vou julgar a fé do meu irmão? Por que eu não vou julgar a prática daquele irmão, as ações daquele meu irmão? Se ele faz o bem, se ele prega o bem, se ele não condena ninguém, se ele está sempre pronto para estender a mão, isso não é muito mais importante do que a instituição, do que a sigla, do que a palavra que dá a representação à fé dele? Ah, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não sigo os mesmos ritos da Igreja Católica, ou da Igreja Protestante, ou do judaísmo, do budismo. Eu sou um feiticeiro, tu és um feiticeiro, aquela minha irmã é uma bruxa. Não, não devemos pensar dessa forma. Eu acho que o ser humano está muito mais vinculado na sua concepção às palavras do que às ações. E no importante, na maioria das vezes,
são as ações. Por que a gente se deixa se enganar, muitas das vezes, por falsos profetas? Porque acabamos só ouvindo, só prestando atenção nas palavras, mas não procurando saber quem era aquela pessoa, qual benefício aquela pessoa faz ou fazia para um grupo ou uma sociedade, para os seus fiéis. Então, antes de você condenar ou apontar, porque você não tem o conhecimento filosófico, você não tem o conhecimento da ideologia daquela religião, daquela seita, você não pode condenar. Já houve, óbvio que houve dirigentes que erraram, óbvio que houve siglas, nomes dado a instituições que não fizeram benefício nenhum à humanidade, mas não é por um ou por alguns que devemos condenar a todos. Eu acho que quando falamos em Jesus Cristo, em Oxalá, Buda, Emmanuel, Nazareno, seja o nome que você dá para essa luz, essa força universal, devemos lembrar que essa força universal, independente da religião que ele se representa, ele vem trazendo e compartilhando palavras que são direcionadas ao respeito, ao próximo, amor, caridade. Então, antes de você condenar alguém por não saber em quem aquela pessoa acredita ou qual o caminho que ela faz e procurar entender, fique quieto, não se pronuncie, porque palavras se desfazem ao vento. Ações que vêm do bem do coração, do sentimento e da razão, essas são eternas. Então pense. Bom, essa é a minha reflexão de hoje. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, muito obrigado.